Um grande abraço para você que tá aqui na Gol! O assunto é a Série D do Campeonato Brasileiro, versão 2024, e foi encerrada, ou praticamente encerrada, a 11ª rodada. Depois dessa, vão faltar apenas 3 para a decisão do campeonato na fase classificatória. Você deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos nessa. Vamos botar 100 likes aí de meta para esse vídeo. Resultados do grupo 1, Princesa dos Solimões e Manauara empataram por 0-0. Manauara já classificado para os mata-matas. O São Raimundo meteu 3-1 no Rio Branco e nessa reta final passa a acreditar na possível classificação da equipe lá de Roraima. Ou melhor, de Rondônia. De Roraima, exatamente, não é Rondônia não, é Roraima. O Trem meteu 3-0 para cima do Humaitá. O Trem, vitória bem importante para consolidar a posição dentro do G4, assim como o Manaus, que venceu o Porto Velho por 2-1. Aliás, o time de Rondônia, esse sim de Rondônia, tá num momento delicado até aí do campeonato, 2 derrotas, tá bem posicionado ainda no G4, mas já acende o sinal amarelo. Manauara classificado, 27 pontos, Porto Velho é o segundo com 21, Trem e Manaus fecham o G4 com 18 pontos. Princesa dos Solimões tem 16, tá na briga, São Raimundo com 13, ainda acredita. O Rio Branco ficou bem para trás aí com 11 pontos apenas e o Humaitá perdeu todos os jogos que fez. Resultados do grupo 2, esse grupo foi dividido em 2 jogos no meio de semana e 2 jogos no fim de semana. No sábado, River e Fluminense empataram por 2-2, o resultado foi bom pro River no Albertão. Esse resultado manteve o River no G4. Águia de Marabá e Maranhão empataram por 0-0 no domingo. E nos jogos de quarta-feira, chegando ao meio da semana, o Altos venceu o Tocantinópolis por 2-1, vitória bem importante. O Altos é o novo líder desse grupo 2 da Série D do Campeonato Brasileiro. E na partida que fechou a quarta-feira, a rodada de quarta-feira da Série D, Motoclube e Cametá empataram por 1-1. Cametá acabou tomando gol aí o Motoclube tomou gol do Cametá na reta final do jogo. O Motoclube precisava muito da vitória, se tivesse vencido, estava dentro do G4. Liderança do Altos com 18 pontos, saldo 5, tem 4 gols a mais do que o Maranhão, que é o segundo colocado também com 18. Os dois têm uma gordurinha aí de 3 pontos. Terceiro lugar, o River tem 15. Tem o melhor saldo entre as equipes com 15 pontos, por isso o terceiro. Quarto é o Tocantinópolis, também 15. Quinto lugar, o Motoclube, 15 pontos com saldo -1, tem uma vitória a menos também que River e Tocantinópolis. O Fluminense tem 14 pontos, também tá na briga. E sétimo lugar, o Cametá, 12 pontos, também ainda na briga. Oitavo, o Águia de Marabá, só tem 9 pontos. Esse tá numa situação mais complicada, faz no máximo 18. E 18 é a pontuação que nesse momento Altos e Maranhão possuem, tá difícil pro Águia. Grupo 3, todo realizado nesse meio de semana, o Iguatu venceu o 13 por 1-0. Mesmo assim, o time de Campina Grande garantiu a sua classificação para a próxima fase. Isso porque nos jogos do dia seguinte, os resultados favoreceram, né, o posicionamento do 13, sobretudo o 3-0 que o Santa Cruz levou para a equipe do Souza. Maracanã e Atlético Cearense 0-0, o Atlético Cearense está 6 jogos sem derrota, né? Potiguar e América também empataram por 0-0, resultado manteve o Mecão no G4, e o Souza 3-0 para cima do Santa Cruz. Santa Cruz está 6 jogos sem vitória, ele teve um início muito bom dentro do G4, chegando a ser vice-líder, acabou tendo uma reta final infeliz, está tendo uma reta final de campeonato infeliz, um segundo turno muito ruim, e vai aí caindo pelas tabelas dentro desse que é o grupo 3, envolvendo apenas equipes do Nordeste brasileiro. Classificação aponta o 13 com 24 pontos, classificadaço, isso porque o Santa Cruz acabou tropeçando, então favorecendo aí, o quinto colocado tem 10 pontos a menos, né? Portanto, 13 já classificado, faltando 3 rodadas para o fim. Segundo o Iguatu, 21 pontos. Terceiro, Atlético Cearense tem 17, com uma vitória a mais do que o América de Natal, que também tem 17 e fecha o G4. O Souza tá na briga com 14, Santa Cruz tem 13, ainda sonha com a vaga aí no mata-mata, mas precisa se recuperar, 6 jogos sem vitória. Maracanã tem 9 pontos e o Potiguar tá aparecendo aí com 6 pontos, é uma das piores campanhas de toda a Série D do Campeonato Brasileiro. Grupo 4, todo realizado no meio de semana também. No Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, a Juazeirense surpreendeu o time da casa, o CSE vencendo por 1-0, vitória bem importante da Juazeirense. Petrolina e Sergipe empataram por 1-1, estão morrendo abraçadas aí. O jogo foi lá no Paulo Coelho, na casa da Fera Sertaneja. Itabaiana meteu 2-1 para cima do Retrô, aliás, Itabaiana fez 6 pontos contra o Retrô dentro desse grupo 4. Itabaiana, com esse resultado, se garantiu no mata-mata, está
está entre as 32 equipes que vão chegar à fase decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro. E esse grupo tem um jogo ainda por ser feito, Jacuipense e Asa, que se enfrentam em Salvador, no Pituaçu, às 3 da tarde de quinta-feira. A expectativa aí da Jacuipense, em caso de vitória, é de entrar para o G4. O Asa tenta se manter por lá. Itabaiana liderando e já classificado para o mata-mata, tem 23 pontos. Retrô, 17. Esse vai ter que lutar ainda. O Retrô não tá sobrando nessa temporada como normalmente foi nas 2 temporadas passadas. CSE tem 15, com saldo 0. O Asa tem 15, saldo -1. Juazeirense, 15, saldo -1, e tem um gol a menos do que o Asa. Mesmo assim, não dá para descartar o belíssimo resultado que a Juazeirense teve vencendo o CSE, entrando de uma vez na briga. Sexta, Jacuipense, pode entrar no G4, tem 14, Petrolina tá com 10, Sergipe tá com 9, esses dois aí virtualmente eliminados. Petrolina uma chance um pouquinho maior, mas mesmo assim, muito difícil imaginar que Petrolina e Sergipe consigam chegar ao mata-mata, praticamente impossível. Grupo 5, 11ª rodada, toda disputada no fim de semana. Anápolis e Craque empataram por 0-0, esse resultado praticamente colocou o time do interior de Goiás no mata-mata. O Iporá venceu o Capital por 3-0, resultado importante lá no Newton Santos em Palmas, para recolocar o Iporá no G4. O Real Brasília ganhou pela primeira vez, meteu 3-0 no União Rondonópolis. Na segunda-feira, o misto venceu o Brasiliense 2-1. O Brasiliense é o líder e já está classificado, tem 23 pontos. Anápolis tem 21, muito perto da vaga. Terceiro, Craque, tem 18. Quarto lugar para o misto, está com 17 pontos, fechando o G4. Quinto lugar, o Iporá, 14 pontos. O Iporá tinha vencido, tinha entrado no G4, mas com a vitória do misto, ele saiu de lá. Sexto, União Rondonópolis com 12. Sétimo, Capital com 7. Real Brasília com 6. Capital e Real Brasília já estão eliminados aí na primeira fase da Série D. Vamos ao grupo 6, envolvendo times do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Espírito Santo, e tem um baiano aí no meio. Nova Iguaçu venceu o Audax por 1-0, Moça Bonita no sábado, gol do Vitor Rangel. Nova Iguaçu praticamente classificado. Real Noroeste, segunda vitória seguida, bateu o Ipatinga por 2-0. Real Noroeste tá beirando a zona do rebaixamento e começa a assustar até equipes que estavam muito tranquilas, né? Como é o caso da Portuguesa. Serra venceu o Democrata de Sete Lagoas por 2-1 na Arena do Jacaré. O Democrata tá praticamente fora e o Serra tá bem competitivo. E nessa quarta-feira tivemos Itabuna e Portuguesa empatando por 0-0. A Portuguesa tem uma campanha invicta, mas tá ameaçada de ser eliminada sim. Não tá tão folgada assim. A classificação aponta o Nova Iguaçu com 22, esse tá mais tranquilo. O Itabuna é o segundo colocado com 20 pontos. Terceiro lugar, a Portuguesa tem 19, tá invicta, são 4 vitórias e 7 empates, né? Ganhou 4 vezes, 7 empates, nenhuma derrota. Empata muito, mas tá invicta. Não deixa de ser, só Portuguesa e Manauara são as invictas do campeonato. O Serra tem 17 pontos em quarto, fechando o G4. Real Noroeste muito na briga, tem 16. E aí já bem fora, carta fora do baralho, Democrata de Sete Lagoas 10 pontos, Ipatinga com 7 e o Audax Rio com 5 pontos. O Audax uma das piores campanhas, uma das 3 piores campanhas de toda a Série D do Campeonato Brasileiro. Então esse G4 aí com Nova Iguaçu, Itabuna, Portuguesa e Serra do Espírito Santo. Vamos ao grupo 7, então 11ª rodada também disputada no fim de semana. O Costa Rica venceu o Pouso Alegre por 1-0, se mantendo no G4. A Inter de Limeira perdeu pela segunda vez seguida, dessa vez em casa para o São José, no Major Levi Sobrinho. O Água Santa venceu o Santo André por 2-0, confronto direto na Arena Inamar, voltando ao G4 e resultado bem importante de fato. E fechando a rodada, no domingo tivemos a goleada do Maringá por 4-0 para cima da equipe da Patrocinense. Patrocinense, a segunda pior equipe de toda a Série D, só superando o Maitá, né, que joga lá no grupo 1. O Maringá, que já estava classificado, enfrentou no Willie Davids a Patrocinense e goleou. Maringá, 26 pontos, já no mata-mata. Inter de Limeira, 20 pontos. Tá muito perto de classificar, mas está adiando a classificação. Inter de Limeira, já podia ter rolado. Costa Rica, 17 pontos. Costa Rica, que é do Mato Grosso do Sul. Água Santa tem 16 pontos, é o quarto, fecha o G4 graças à vitória contra o Santo André no meio de semana. Estava atrás do Santo André,
do time do ABC e conseguiu ultrapassar graças à vitória no confronto direto. O Santo André tem 14 pontos, o São José é o sexto colocado com 12, na sequência Pouso Alegre e Patrocinense. Vamos ao grupo 8, que é o grupo que envolve as equipes do Rio Grande do Sul. Esse grupo aos poucos vai repondo aqueles jogos que foram adiados. Tivemos a 11ª rodada no fim de semana, Ercílio Luz e Cascavel 0-0, o Cianorte venceu o Avenida por 3-1, o Brasil de Pelotas venceu o Novo Hamburgo por 3-1, Barra e Concórdia 0-0. No meio da semana tivemos jogos que foram repostos da 4ª rodada. O Brasil de Pelotas venceu o Novo Hamburgo por 2-1 fora de casa e o Avenida venceu o Cianorte no estádio dos Eucaliptos, vencendo pelo placar de 1-0. Então esse grupo, além da rodada padrão do fim de semana, ele também repõe os seus jogos ali no meio da semana. Vamos então à classificação desse grupo, que aponta o Cianorte com 18 pontos. Destaque aí, o Cianorte tem 10 jogos, um jogo a menos. Esse grupo tá pela metade, né? Metade dos times tem 10 jogos, outra metade tem 11. O Cianorte tem 10 jogos, é o líder com 18. O Avenida também tem 10 jogos, 17 pontos. Terceiro lugar, o Concórdia tem 15, esse já tem 11 jogos. Quarto lugar, o Brasil de Pelotas, pela primeira vez no G4, tem 14 pontos e 10 jogos apenas. Ercílio Luz, 13 pontos. Barra, 12 pontos. Cascavel, 11 pontos. Esses três já tem 11 jogos. E o Lanterna é o Novo Hamburgo com 10 pontos e só fez 10 jogos, um jogo a menos aí do que as equipes que estão logo acima na tabela de qualificação. Esse, portanto, o grupo 8, o grupo que envolve as equipes do Rio Grande do Sul e também equipes de outros estados do sul do Brasil, como Santa Catarina e Paraná, ali representado por Cianorte e Cascavel. A gente vai agora para a classificação geral de primeira colocada a 64ª, juntando todas as chaves, todos os 8 grupos. Lembrando que essa classificação final, nesse momento, ela não tem grande impacto no campeonato, porque a classificação se dá através das chaves. Os 4 primeiros de cada grupo avançam para o mata-mata, vão ser 32 se enfrentando no 16avos de final. Mas essa classificação geral ela vai ser muito importante lá na frente, na hora do mata-mata, para definir mando de campo, definir inclusive confronto. Lembrando que nas quartas de final vai se dar o índice técnico e aí a melhor campanha de todas vai enfrentar a 8ª. Enfim, muita coisa vai sair daqui. A liderança do Manauara, por enquanto, com 27 pontos. O Maringá é o segundo com 26. Terceiro, 13, 24. O Brasiliense tem 23. Quinto lugar, o Itabaiana, também 23. Sexto lugar, o Nova Iguaçu, 22 pontos. Sétimo, Porto Velho, tem 21. Oitavo, o Anápolis, também 21. Nono lugar para o Iguatu, que tem também 21 pontos. Com 20 vão aparecer a Inter de Limeira no 10º lugar, 11º posto para a equipe do Itabuna, 12º a Portuguesa com 19, a Portuguesa que junto com o Manauara é a única invicta do campeonato, aí 18 pontos para Maranhão, Altos, Cianorte, Trem, Manaus, Craque de Catalão. Aparece a turma com 17 pontos aí, a partir do 19º com Avenida, Retrô, Atlético Cearense, Costa Rica, Serra, América de Natal e Misto. 16 pontos para Real Noroeste, Princesa dos Solimões e Água Santa. 15, River, Concórdia, CSE, Juazeirense, Tocantinópolis, Asa, Motoclube. Aí na sequência as equipes com 14 pontos, Brasil de Pelotas, Souza, Jacuipense, Porá, Fluminense do Piauí, Santo André. 13 pontos para São Raimundo, Santa Cruz, Ercílio Luz. 12 para Cametá, Barra, São José, União Rondonópolis. Aí 49º aí o Rio Branco com 11, também 11 para o Cascavel. A gente entra nas piores campanhas agora, Novo Hamburgo com 10, Petrolina, Democrata de 7 Lagoas, 9 pontos para Pouso Alegre, Sergipe, Maracanã, Águia de Marabá, 7 pontos para Capital, também para Ipatinga, 60º aí o Real Brasília com 6 pontos, o Audax com 5, o Potiguar tá na frente do Audax, né? E aí as duas piores campanhas, a Patrocinense tem 5 pontos, saldo menos 22, a pior defesa aí da Série D, e o Humaitá, a pior campanha de todas. Principais artilheiros, com 7 gols, Ari, do Atlético Cearense, ao lado dele o Felipe Pará, do River, também tem 7. Ainda 7 gols, o Wesley Schmidt, do Fluminense do Piauí, e 6 gols para o Paulo Rangel, do Motoclube, e fechando a lista, o Kaique Lemes, do Misto. Esse foi o resumo da Série D do Campeonato Brasileiro. Tá encerrada, faltando um jogo, na verdade, para o fim aí da 11ª rodada. Daqui em diante, só mais 3 rodadas para definição das 32 classificadas para a fase de mata-mata da Série D. Se inscreva no canal, grande abraço, turma, valeu!